Boa, então vamos lá, começar a nossa revisão de física. Eu acho que o principal tema que a gente vai abordar hoje e o que a gente vai tentar falar é o que é cinemática. O que que é? Esse é um tema que cai muito, ele sempre está presente nos vestibulares, no Enem, em toda prova a gente vai ter, você vai ver quase sempre uma questãozinha ali de cinemática. Então é um assunto, quase sempre a gente começa por ele. Uh, e porque também ele é um conceito muito importante, que ele trata de coisas nossas realmente do dia a dia. Todo lugar que a gente olha tem movimento. Então, quando você está ali num ônibus, você está andando, alguma coisa, você tem um movimento ali envolvido e que você entender esse movimento, entender algumas coisas disso, ele faz parte do seu dia a dia. A gente vai tentar mostrar isso aqui um pouco mais para frente. Eu acho que um primeiro ponto interessante da gente ver sobre o movimento é entender essa noção de referência dele, que o movimento ele não é uma coisa absoluta. Você pode pensar assim, eu tô aqui andando, eu tô claramente em movimento. Tá, e se eu tô sentado aqui que a gente tá tendo essa aula, então eu tô parado? Não sei. Se você depende de que referencial você está olhando. Eu acho que um exemplo clássico disso, básico que a gente pode olhar a gente sabe que a Terra está em movimento, nosso planeta, ele está girando. Então, mesmo parado aqui sentadinho, se eu estiver quietinho, alguém que está olhando de fora da Terra e conseguisse me ver aqui, ele ia me ver girando, vai ver eu que estou ali rodando para essa pessoa. Então, por mais que eu apareça sentadinho parado, eu não tô, eu tô em algum movimento. Uh, mas a gente sempre, então, quando vai falar se você está parado ou não, então a gente depende de um referencial. Por exemplo, você está dentro de um ônibus, a gente está dentro do metrô, ou você está sentado numa cadeira, a pessoa do seu lado também está sentada ali. Você pode falar, eu estou parado, eu estou sem movimento nenhum em relação a quê? É sempre em relação a alguma coisa, em relação a essa pessoa que está parada. Então, por exemplo, nessa foto que a gente colocou aqui, tem essas, deixa eu ver se eu consigo apontar. Ó, tem essas duas pessoas paradas aqui no ônibus. Uma está parada em relação à outra, mas essa pessoa que está sentadinha aqui de fora e vê esse ônibus parado, ela vê as duas pessoas em movimento. Então a gente já consegue perceber esse primeiro ponto do que a gente está falando, que o movimento ele depende de um referencial. Você nunca pode falar do nada do tipo, eu estou andando. Você está andando em relação a alguma coisa. Tipo, esse ônibus ele está em movimento em relação ao solo, ao chão, ou à pessoa que está parada aqui nesse chão. E as pessoas que estão aqui dentro, elas vão estar paradas. É, e isso é uma questão, uma coisa que cai em prova. A gente vai ter uma questão que eu vou mostrar para vocês depois. É uma questão do Enem, que ela foi tirada, se eu não lembro de que ano que foi, que basicamente era isso, não tinha que fazer conta nenhuma, era entender esse conceito do que está parado, do que está em movimento, e em relação a quê, qual que é essa referência que a gente está falando do movimento, e essa é a ideia. Então, e um primeiro ponto que a gente fala aqui também é que quando não tem nenhuma referência, quando no exercício não fala, o ônibus está andando a 20 km por hora, se ele não falar mais nada, o que a gente vai sempre levar em consideração é que esse ônibus está andando em relação ao solo, ele sempre vai estar andando em relação ao chão da Terra. Beleza? Até aqui? Todo mundo tá acompanhando? Manda um okzinho pra mim aí no chat. Boa, time. Boa, perfeito. Bora. E aí, a gente. Você quer falar alguma coisa aqui ainda, Fábio? Não, não, acho que você foi perfeito. Continuando aqui, então, a gente, nesse movimento, então, o que eu falei agora aqui atrás? Tinha usado o termo, imagina que o ônibus então, ele tá andando, sei lá, 20 km por hora. A gente está acostumado a falar nessas velocidades, a gente está acostumado a colocar e falar uma velocidade em quilômetros por hora. Mas o que significa isso? Eu acho que é importante a gente também entender o que a gente está trabalhando quando a gente fala dessas unidades, o que a gente está trabalhando quando eu falo quilômetros por hora, o que é isso? E aqui é uma primeira parte que eu gosto sempre da gente frisar, porque você entender essa base, de onde vem essas unidades, de onde, por que ela é dessa forma, ela já entendeu do que a gente está falando. Então, antes de eu começar falando da velocidade em si, eu vou falar desse termo que a gente falou agora, quilômetros por hora. A gente está vendo aqui a plaquinha de posição dele. Isso aqui não é uma velocidade, a gente está só quilômetros, tá vendo? Ele não tem um dividido por hora. O que eu tenho aqui é um carro que passou nessa plaquinha de 30 quilômetros. Isso aqui é uma coisa que você vê na estrada. Na estrada, se você sai de São Paulo, assim que você pega a estrada, você vai ver plaquinhas com quilometragens. Então, imagina que um carro ele passou nessa plaquinha de 30 quilômetros e chegou até aqui, em um certo momento, ele chegou, depois de 2 horas, que está mostrando aqui, numa plaquinha de 190 quilômetros. Uh,
Onde que está a velocidade nisso? Como que a gente olha essa velocidade? A velocidade ela tem a ver com o quanto você se desloca em um certo tempo. Então, por exemplo, se eu estou olhando para um movimento, olhando para alguma coisa, só quero saber a distância de algo, não me importa o tempo em relação a isso, você não precisa saber da velocidade. A velocidade ela sempre está ligada com o tempo de deslocamento, ou num certo tempo, quanto você está se locomovendo. E é isso que essa fórmula da velocidade média, ela fala para a gente. O que ela mostra é esse Vm que é a velocidade média, delta S, sempre que tiver um delta em física, isso aqui é um conceito que é muito importante a gente ter ele claro na nossa cabeça. O que é um delta? Um delta é uma variação. Toda variação, ele é uma diferença, uma subtração. E isso que é o que a gente está olhando aqui, ó. Isso daqui, quando você olha um caminhozinho, vamos fazer uma... Deixa eu fazer uma outra coisa aqui, vamos ver se eu consigo. Tipo, gente, se vocês pensarem no dia a dia, por exemplo, vocês têm que sair de casa e ir até o supermercado. A distância da sua casa para o supermercado, ela vai ser 100% das vezes a mesma. Ela nunca vai alterar. O supermercado não vai andar e nem a sua casa vai andar. Mas se num dia você chegar da sua casa até o supermercado em 5 minutos e no outro dia você chegar em 10 minutos, é sinal que no dia que você chegou em 5 minutos você foi mais rápido. Ou seja, você andou a uma velocidade maior do que no dia que você foi em 10 minutos. E eu sei que falando assim parece uma coisa besta e super simples, mas igual o Leandro falou, esse é um conceito de velocidade, que basicamente é a distância que você percorre no tempo que você percorre, e esse é um conceito um dos mais importantes de física, inclusive eles caem muito em vários vestibulares, igual o Leandro falou, no Enem, quase todo ano cai uma questão sobre isso. Boa. E o que eu queria destacar, que eu estava tentando colocar, mas não consegui escrever na tela, mas enfim, é que essa distância aqui, quando a gente vê esse ΔS, em muitos lugares, não sei, talvez vocês tenham visto na escola como um D, eu não consigo escrever aqui, mas pode ser um D sobre T, pode ser só o S. O que a gente tentou trazer aqui, de colocar esse delta, é para vocês acostumarem com esse símbolo aqui de delta, de variação, porque ele representa muito, ele mostra que ele é esse delta S, ele se transforma nisso daqui. Ele é a posição final menos a posição inicial. Isso daqui, ele é fundamental para a gente entender isso que a gente está discutindo aqui. Que nem o Fábio falou, quando você vai no seu mercado, quando você vai no mercado, ou você vai até o ponto de metrô, ou o ponto de ônibus mais perto da sua casa. Para você saber essa distância, não existe uma placa da sua casa escrito 0 quilômetros e uma plaquinha lá no supermercado escrito 1 quilômetro. Como que você sabe essa distância? Você faz uma diferença ali de espaço, de distância que você percorreu. Se você for medindo quanto foi, você pode partir do ponto, imaginar que a sua casa está num ponto zero, ou você pode simplesmente fazer, se que nem está aqui nesse caso na estrada, eu poderia falar que eu saí de um ponto zero e fui até 1 quilômetro X, mas quando eu tenho uma marcação, eu posso fazer essa diferença dessa distância aqui. Essa diferença, por que ela vai me dar é, a distância dele? Porque ela me dá, eu tiro quanto eu andei para trás e considero só esse período aqui no meio dela. O delta, Madison, ele não é o deslocamento, ele é a diferença. Então, por exemplo, se a gente vê aqui nesse delta t, aqui embaixo, ele também tem a diferença do tempo. Então, por exemplo, aqui eu falei que eu saí das 0 horas, mas quando você está andando na estrada mesmo, você não está com o relógio parado, você não só liga um cronômetro. Você pode olhar a hora e falar, eu saí de casa hoje 11h30. Cheguei no meu trabalho meio-dia. Então, a minha diferença de tempo, quanto que foi? Eu faço meio-dia menos 11h30. Eu tive uma diferença de tempo de meia hora. Sim. Entendeu? O delta ele não é bem o deslocamento, ele é essa diferença, que pode ser do tempo, pode ser do espaço, pode ser de qualquer coisa. O Leandro, o Madison, ele perguntou se o delta S é o deslocamento. Então, Ah, Madison, tá. sim, o delta S é o deslocamento. Tipo, o SF, que a gente está vendo logo embaixo, S a gente pode falar que é a posição. Então, o SF, ele seria a posição final. O SI seria a posição inicial. Se eu pegar a posição final e tirar da posição final a posição inicial, eu vou ter o deslocamento. Então, por exemplo, nesse caso, se eu pegar a posição final, que é esse 190 quilômetros, e eu descontar a posição inicial, que é o 30 quilômetros, fazer um menos o outro, eu vou ter só o deslocamento, que é mais a distância entre uma plaquinha verde e a outra, que foi exatamente quanto o carro percorreu nesse caso. Boa. Não tô conseguindo colocar aqui.
Opa, eu vou falar mais baixo, Madison, pode deixar. Mais baixo não, mais alto. Mais alto. Desculpa. Show. Bom, eu acho que esse conceito aqui, ele é bem isso, mas eu tinha lido errado ali o que o Madison falou, eu não vi o que ele falou do S. Mas, enfim, é isso mesmo. Acho que o ΔS, ele é o deslocamento. Então, quando você fala um deslocamento, é isso. E aqui a gente chega num primeiro ponto que eu acho que é bem interessante sobre o que é esse termo que a gente está chamando aqui de velocidade média. Na hora que eu falei aqui no slide anterior, deixa eu voltar aqui, eu falei, o ônibus ele está em 30 km por hora, 20 km por hora. O que é essa velocidade? É a velocidade instantânea dele, aquela velocidade que o motorista está vendo ali no velocímetro dele. Ele tem ali um medidorzinho que está marcando 20 km por hora, por exemplo. Mas na hora que eu falei aqui para vocês, a gente não está falando de velocidade instantânea, a gente está chamando de velocidade média, que é o que está aparecendo aqui em cima para gente. Qual que é a diferença disso? Isso aqui é uma coisa fundamental. E eu vou trabalhar isso um pouco melhor no próximo slide, depois a gente volta para fazer essa continha que está aqui nesse slide. Eu peguei aqui um exemplo não sei de onde vocês moram, onde vocês costumam passar, mas aqui é o metrô, onde está marcado aqui embaixo o metrô do Campo Limpo, e aqui o do Vila das Belezas. Por que eu peguei esse daqui? Porque o cursinho Vila Prel, para quem não conhece ou nunca foi lá, ele fica aqui, bem nesse ponto aqui. É aqui, acho que ou será que não é aqui? Ele fica bem nesse pontinho aqui. Então é bom que vocês já vão saber. Quando voltar às aulas a gente estiver indo, então a gente sai aqui do metrô Campo Limpo, você chega aqui pertinho do metrô. Mas beleza. O metrô, se vocês já andaram de metrô, o que acontece? Ele sai de uma estação, começa acelerando, chega numa velocidade que ele vai contínuo e chega até a outra estação, freia e para na outra estação. Na outra estação. Eu dei uma pesquisadinha na internet e o que falam pra gente na internet é que a velocidade média de um trem, de metrô, ele anda próximo de uns 30 km por hora. O que quer dizer isso? Quer dizer que o trem ele vai sair em 30 km por hora, andar o tempo inteiro em 30 km por hora e chegar até lá e parar de uma vez? Não. A gente sabe pela prática do que a gente vivencia, do que a gente está lá no trem, que não é isso que acontece. Ele faz que nem a gente conversou aqui, ele vai primeiro aumentando aos pouquinhos, para e depois chega e vai freando até chegar na outra estação. E aqui eu coloquei a distância que ele tem de uma estação a outra do metrô. Qual que é a ideia da nossa velocidade média, então? Para que serve isso? Por que a gente fala em velocidade média? A ideia da velocidade média, ela é de simplificar e fazer a gente entender de uma forma direta, sem ter que pensar em todas essas velocidades instantâneas, em cada ponto que ele está passando, para a gente ter uma noção de tempo, que é o que eu estava falando no começo da nossa aula, que é, para que eu uso isso na vida prática? Para que eu preciso disso? Na nossa vida do cotidiano, a velocidade média ela ajuda muito a gente a entender e fazer previsões, para a gente ter uma noção. Então, por exemplo, eu estou saindo de casa, eu quero ir, imagina que eu moro aqui na Vila das Belezas e marquei um encontro no Campo Limpo. Ou então eu vou andar mais 10 estações de metrô e eu preciso saber o meu horário. Eu tenho uma entrevista de emprego à 1 da tarde, vou sair de casa meio-dia para andar 10 estações de metrô. Vai dar tempo? Eu vou chegar a tempo? Como que você sabe disso se você nunca foi naquelas estações? Se você sabe essa velocidade média, você sabe a velocidade média, você sabe quanto tem de distância entre cada estação, mais ou menos, você pode ter uma média também, e quiser estimar esse tempo, ela vai ser muito boa se usar essa velocidade média, por quê? Ela vai te dar uma noção de que se eu estiver nessa velocidade constantemente e andar nessa distância, eu sei quanto tempo eu vou demorar para chegar nisso. E essa é a grande vantagem que a gente tem em usar isso. Ter uma noção, ela é uma velocidade que ela não, na prática, ela pode não existir. Pode ser que o metrô só passe rapidamente por essa velocidade e nunca pare nela, mas mesmo assim ela é chamada nossa velocidade média. Eu fiz um gráfico aqui embaixo para a gente entender isso melhor num gráfico, o que acontece com isso. A nossa velocidade média, isso aqui eu fiz um gráfico que ele é aqui embaixo a posição. Isso eu acho uma coisa que é bem legal também a gente começar a ver e aprender a acostumar a olhar para um gráfico e entender o que está acontecendo nele. Tem muito exercício que ele vai te dar só um gráfico, vai fazer uma interpretação de gráfico, isso em biologia, em química, em história, em português. Em tudo você pode colocar um gráfico e pedir uma interpretação. E o Enem adora colocar gráfico e pedir uma interpretação.
Então, por isso que eu acho interessante a gente entender bem isso daqui. Se vocês não entenderem alguma coisa nesse gráfico, não entender o que ele está representando, levanta a mão aí, abre o áudio, pode perguntar. Eu vou tentar explicar eles um pouquinho melhor para vocês. Aqui embaixo, no eixo X, a gente tem a posição, certo? Então, para cada momento, imagina que aqui, esse ponto zero, eu estou saindo lá do Campo Limpo e estou indo até a Vila das Belezas, que é nesse ponto final aqui. Então, isso aqui é o meu percurso de um ponto, de uma estação até a outra. E aqui eu vou mostrando a velocidade aqui no meu eixo Y. Então, o que a gente vai acontecendo? Se eu for seguindo, andando para a direita, eu estou andando nessa estação, indo de uma estação para outra. Conforme eu subir, fui andando, o metrô vai aumentando a velocidade, acelerando devagarzinho, passa por essa velocidade aqui que eu marquei como 30, que é a nossa velocidade média, você vê que ele só passou. Aí ele vem, continua subindo até que ele chega numa velocidade máxima, que é a que ele mantém, até um momento em que ele começa a frear e vai parando e para na estação final ali. Então, isso aqui eu tentei fazer mais ou menos. Não está perfeito, não é o que realmente acontece, mas eu fiz mais ou menos para a gente entender essa ideia do que é um perfil, o que é a velocidade instantânea e o que é a velocidade média. Aqui o que a gente está mostrando em cada ponto desse, ele tem uma certa velocidade. Mas se eu fizer essa conta inteira, em vez de usar cada ponto dessa velocidade, eu fizesse uma conta de, pegando essa distância inteira, considerando uma velocidade média, eu sei também quanto que ele percorreu. Vamos reformular essa frase. Se eu sei o tempo, eu sei qual a distância que eu tenho aqui, e sei quanto tempo ele demorou para fazer daqui até aqui, eu consigo fazer a velocidade média, que é uma velocidade que, caso ele saísse e andasse o tempo inteiro nessa velocidade, ele demoraria o mesmo tempo para fazer esse percurso. Então, essa é a nossa definição de velocidade média. Ela é, caso eu andasse o tempo inteiro nessa velocidade média, eu faria esse percurso que a gente está olhando no mesmo tempo que eu fiz na realidade. Então, essa é a ideia. Basicamente, gente, só complementando um pouquinho o que o Leandro falou, vocês conseguem pensar que na prática o metrô, quando ele sai, por exemplo, da estação Campo Limpo para ir para a estação Vila das Belezas, logo que ele sai da estação Campo Limpo, ele está devagar, porque ele estava parado. Ele não vai conseguir apertar um botão e do nada chegar em 30 km por hora. Ele vai aumentando essa velocidade sucessivamente até chegar numa velocidade máxima. Então ele vai passar por 5 km por hora, 10, 15, 20, assim por diante. Quando ele estiver mais ou menos no meio do percurso entre uma estação e outra, ele vai estar na velocidade ápice dele, o mais rápido possível, que é mais ou menos esse 45 que a gente está vendo no gráfico. E aí depois, quando ele for parar na estação que ele chegar, ele não vai do nada apertar um botão e ir de 45 para 0, senão todo mundo ia cair dentro do metrô, ele vai diminuindo a velocidade sucessivamente. Então, basicamente, o que acontece é que no meio do trajeto, quando a velocidade ela é muito alta, esse valor muito alto, ele acaba compensando o começo e o final do trajeto, onde as velocidades elas são muito baixas. E esse basicamente é o conceito de média, é um compensar o outro. Então, por exemplo, sei lá, hoje você está com muita fome, você comeu 2 quilos de comida, alguma coisa assim. Aí amanhã você acordou super cheio e você comeu só 1 quilo de comida. Se você for querer tirar uma média entre um dia e outro, tipo, seria como 2 mais 1 dá 3. Seria como se você comesse 1,5 kg de comida em cada um dos dias. E é basicamente a mesma ideia com a velocidade. Isso. E aí, aqui, se a gente fizer essa continha aqui, uh, eu vou, depois a gente vai fazer com vocês também, mas o que acontece nela ela dá mais ou menos uns 3 minutos e meio, que é normalmente quando eu vou andar de metrô, o que eu faço na minha cabeça de tipo entre cada estação, de uma estação e outra. Então, isso ele dá pra gente essa noção. Então, eu já fiz essa conta uma vez, olhei e falei, eu sei que eu demoro normalmente isso. Ou um metrô novo, alguma coisa. Você pode muito bem ir na prática e olhando cada dia e aprendendo, mas quando é um novo caminho, como eu falei, você ter essa noção, ele te ajuda muito a fazer essa previsão. Você fala, eu vou andar mais 5 estações, nessa média mais ou menos, eu sei que 3 vezes 5 dá 15, eu vou demorar uns 15 minutos para chegar lá. E essa é um pouco da nossa utilização disso no dia a dia. Vamos voltar aqui agora e fazer um pouco então essa conta, já que a gente já falou um pouco sobre a velocidade média, o que ela representa, que ela não é essa velocidade instantânea, mas que ela faz uma representação boa para a gente ter uma noção
do tempo que a gente está demorando, da distância percorrida, ou da velocidade que a gente quer falar, reportar como velocidade média. Bom, nesse caso aqui, ô Fábio, você pode ir falando nessa parte rapidinho, que eu preciso só pegar uma água para mim? Posso, claro, com certeza. Ó, Um gente, segundinho aqui. nesse caso, depois o Leandro ele vai voltar e ele vai fazer a conta que ele consegue escrever bonitinho com a canetinha na tela e aí vocês conseguem visualizar melhor. Mas basicamente, a velocidade média, igual ele estava falando, é a diferença entre a posição final e a posição inicial, que igual o Matson bem colocou, a gente chama de deslocamento, dividido pela diferença do tempo final para o tempo inicial. Normalmente, o tempo inicial ele é zero, porque a gente começa a cronometrar quanto tempo a gente vai demorar para chegar em um lugar do zero, entendeu? Mas vamos supor que, sei lá, você quer saber que horas você vai chegar em determinado lugar. Então você saiu da sua casa 1h15 da tarde e você vai chegar no lugar 1h30 da tarde. Então o tempo final é 1h30 e o tempo inicial é 1h15. E aí a gente fazendo essa subtração entre tempo final menos tempo inicial, a gente conseguiria chegar nesses 15 minutos, que é o exato tempo de deslocamento. Boa. Bom, eu vou tentar escrever então agora aqui que o Fábio estava passando. Bom, deixa eu ver como que eu escrevo aqui. Acho que eu não consigo só compartilhar isso. Acho que você precisa tirar um print desse slide e colar lá no seu É, whiteboard. vou fazer isso. Bom, vou mudar o compartilhamento aqui. Se surgir alguma dúvida, mandem no chat ou podem abrir o microfone, tá bom? Professor, o Claro, que pode é o falar, Márcio. SF? O SF. O SF é a posição final. Ah, Então, S é sempre a posição. Quando a gente vê F, é final. Quando a gente vê I, é inicial. Então, a posição final, nesse caso, a gente consegue ver nessa plaquinha verde que está ali, 190 quilômetros. Então, é como se fosse o quilômetro 190 de uma estrada ou qualquer coisa assim. O SI é a posição inicial. Então, é a posição que o carro estava no momento que você começou a contar, que se apertou o play no cronômetro, em qual quilômetro esse carro estava? Ele estava no 30 quilômetros, que é a posição inicial SI. E quando você parou o cronômetro, em que posição ele estava? Ele estava na 190 quilômetros, que é o SF. Você pode fazer a associação que S sempre é posição, F sempre final e I sempre inicial. Esse aqui foi uma conversão que a gente tentou usar aqui, que é o F como final, o I como inicial, né? Que o Fábio acabou de falar. E aí, aqui, ó, eu acho que isso aqui dá para mostrar aquilo que a gente estava falando sobre o deslocamento, que não é agora, ó. Se eu colocar aqui, eu tenho uma outra reta, não tá tão reto, mas enfim. Imagina que eu saí do ponto 0 quilômetros aqui. Deixa eu... Esse aqui é uma plaquinha de 0 quilômetros. E andei, vamos colocar aqui, andei até o quilômetro 20. E aqui, mais na frente, eu fui até os 50. Só quero ver se a gente entendeu essa questão do deslocamento, do que é essa diferença. Então, daqui até aqui, do 0 até o 20, a gente consegue fazer, pensar rápido, olhar de cabeça e falar, tá, eu andei 20 quilômetros, certo? Todo mundo consegue ver essa parte? sim. Mas e se eu falar, agora eu saí aqui, um outro carro veio aqui, do quilômetro 20 até o 50. Quanto que foi esse deslocamento aqui? Não é 50, certo? Porque 50 seria se eu andasse do 0 até o 50. Isso aqui eu andei 50 quilômetros. E isso daqui? Quanto que é esse deslocamento? Como que vocês fariam isso daqui?
O que você acha, Madison? Quanto que dá para você isso aqui? O que você faz? Se você for pensar e falar para mim, quanto você deslocou nesse percurso X? Eu ia pegar o último e subtrair pelo primeiro. Isso, o que a gente olha você olha e fala, 20 até os 50, se eu andar 30 quilômetros, então eu andei mais 10 dá 30, mais 10 dá 40, então eu andei aqui. Aqui deu 30, 40, então eu andei mais 10, mais 10, mais 10, então aqui a gente consegue ver que eu andei. Aqui deu 10 quilômetros nesse primeiro trecho, nesse segundo trecho deu mais 10, aqui deu mais 10. Então eu andei 30 quilômetros. Só se a gente for fazer a conta, a gente consegue fazer aqui o ΔS, então, que é esse deslocamento que a gente falou aqui, desse ponto X. Eu vou chamar então esse ΔS, eu vou falar, ele falou que ele é o deslocamento X em vermelho ali, né? Vou colocar aqui, ele é igual ao meu X. O que é esse deslocamento? Como que eu faço ele? A continha que eu posso fazer é 50 menos 20. Acho que o Madison caiu. Bom, vou continuar aqui, se o Madison voltar, eu retomo isso com ele. Aqui o que eu fiz então foi o quê? Eu fiz essa diferença do momento final. Boa, Madison voltou aí, deu tudo certo? Ah, sim, melhorou. A internet caiu aqui. Boa. Então, o que eu tava mostrando aqui, esse percurso que a gente falou aqui, que dá 30, o que a gente pode fazer é para fazer uma conta nele e ficar mais fácil da gente não errar esse valor, não ter que ficar contando um por um, que nem a gente fez aqui essa primeira vez, esse X, que é esse deslocamento aqui, em vermelho, ele é 50 menos o 20. Se eu faço essa conta, nosso X, que é o nosso deslocamento, ou ΔS, ele vai ser igual a 50 menos 20, isso dá 30 quilômetros. Certo? Então, isso é esse deslocamento nesse caso aqui. E no caso ali em cima, vamos fazer o do exercício que a gente tem aqui. Deixa eu apagar tudo. Vamos fazer esse exercício aqui em cima. Então, esse deslocamento aqui, que é o que eu quero. Quanto que é esse ΔS? Vamos fazer essa conta, vai. ΔS é igual. Qual que é a posição final dele aqui? A posição final dele é essa plaquinha aqui. Então, é 190 menos qual que é a posição inicial dele? É onde ele começou, nesse momento zero aqui. Então, na posição inicial dele é 30. E aí, quanto que dá essa conta, gente? Alguém solta aí no chat pra mim. Boa. Boa, Matson. É isso aí. Então, 160 e o quê? Eu acho que isso é importante. Nunca esquecer de a gente saber o que a gente está olhando. Então, a gente está olhando em quilômetros. Como que eu sei que é quilômetros, não é metro? Porque a plaquinha está falando aqui para mim. Aqui na plaquinha a gente vê que está escrito em quilômetros. E isso pode ser muito importante no exercício, que ele pode te dar uma medida em quilômetros e pedir a velocidade em metros por segundo, alguma coisa do tipo. Então, saber em qual que é a unidade que a gente está trabalhando é fundamental. Então, vamos começar aqui de boa, sabendo que o nosso ΔS é 160 km. E o nosso ΔT? O que ele é? O ΔT, ele é a nossa variação do tempo. Aqui está um pouco mais fácil de a gente olhar, né? Ele começou no momento 0 hora e foi até 2 horas. A gente já sabe que isso aqui dá 2 horas. Vamos colocar na formulinha normal para a gente acostumar? Vamos fazer essa forma. Então eu saí de 2 horas, meu tempo final, que é esse daqui, menos o meu tempo inicial, que a gente até chamou de TI aqui. Nosso tempo inicial, o que é? É zero. Quanto que dá 2 menos zero? Vou fazer essa continha aqui. 2 horas. Certo? Beleza. Tem as nossas duas variáveis que a gente precisava para fazer a nossa velocidade média. Que é aqui, ó, na velocidade média. O que eu preciso? ΔS e ΔT. Conseguir as duas. Aí você só vem aqui e vamos fazer essa divisão. A velocidade média ela vai ser 160 dividido por 2. Alguém quer fazer essa continha aí? Ou eu faço? Eu vou fazer nela, a gente vai fazer exercício junto depois, então eu vou fazer essa. Isso aqui vai dar 80.
km por hora. Bom, aí você fala, e essa outra fórmula aqui? O que ela é? Ela nada mais é do que isso que a gente acabou de fazer aqui. Se você olhar, o que é esse ΔS? O que eu fiz? Eu escrevi aqui SF, deixa eu até em vermelhinho aqui. SF, que é esse daqui, menos o SI, que é essa linha de cima. E aqui é a mesma coisa, eu fiz o TF menos o TI. Bom, é isso. E é isso que é essa outra linha aqui. Então, você pode fazer das duas formas. Você obtém cada uma dessas parcelas aqui, você pode primeiro pegar o ΔS, depois o ΔT, ou fazer direto nessa fórmula aqui de baixo, já aberta, que a gente vai chegar nessa mesma velocidade média aqui. Beleza? Até aqui, todo mundo acompanhando? Fez sentido? Entenderam a conta ou em algum momento se perderam na conta? Eu entendi. Boa. O resto do pessoal aí, me manda um ok aí se entendeu. Se não entendeu, onde não entendeu e a gente retoma aqui. O a Bia tá ok. André ok. E a Boa, Paula? Paula. Show. E bom. Pode falar, Matos. Você vai falar alguma coisa, Madison? Não, eu ia perguntar se ia ter mais exemplos. Você tem o quê? Se ia ter mais exemplos. Uhum. Sim. A gente tem bastante exercício aqui, então vamos lá. Esse aqui é só o primeiro pra gente ir discutindo algumas coisas. Tranquilo. Beleza. E aí? Eu acho que o que é importante aqui, a gente só retomando então o que a gente estava falando até agora. Essa velocidade aqui, muito dificilmente numa estrada, um carro vai manter, ou um ônibus, o tempo inteiro 80 km por hora. Pode vir um carro na frente, ele pode ter que fazer uma ultrapassagem, pode ter alguma coisa, então a velocidade dele vai variar muito. Mas a questão é, se você sabe que a velocidade média dele é 80 km por hora, e ele andou, e eu quero fazer um percurso de 160 km, que é isso daqui que a gente fez aqui, eu sei que vou fazer isso em 2 horas. Beleza. Então é isso que a gente precisa entender, é saber isso. A média da velocidade na estrada, quando eu vou pegar um ônibus de viagem, eu sei que ela é 80 km por hora. Então eu posso fazer essa continha que se eu for para o interior, fazer uma viagem para algum lugar, eu posso fazer simplesmente essa conta. Se eu vou andar 160 km com 80 km por hora, eu vou precisar de 2 horas. Beleza. Eu acho que é isso que a gente precisava entender aqui. Que mais? Algum ponto, Fábio, para a gente colocar? Não, acho que não. Acho que nada a acrescentar. Show. E aí aqui, isso já me traz um primeiro ponto para a gente avaliar. Quer ver? Olha que interessante. Se eu pegar essa fórmula aqui, vamos dar uma elaborada nela. Vamos fazer uma setinha. Gente, minha letra é horrorosa nisso aqui, mas vamos levando. Eu vou parar de chamar esse VM, vou chamar ele só de V, que a gente já entendeu que ele é diferente dessa velocidade, né? Se eu pegar e falar assim, então eu tenho a minha velocidade, ele é SF, eu vou chamar só de S, que é a nossa posição final, e a nossa posição inicial, eu vou chamar de S0. Por quê? Porque isso é uma outra forma. É legal a gente ir mostrando para vocês outras formas de escrever isso, para quando você vê numa prova, vê no Enem escrito S menos S0, em vez de você falar, nossa, eu não sei o que é isso, a gente quer já ir mostrando outras formas de escrever. Então, quando eu tiver um S sem nada, ele é a minha posição naquele momento, e o meu S0 é a minha posição inicial, ou SO, o que a gente preferir. S0, eu sempre penso que ele é o S no meu momento zero, então ele é o meu momento inicial. Dividido, mesma coisa aqui. O T é o meu momento que eu estou olhando, menos o meu T inicial, 0. Que nem nesse exercício aqui, a gente falou que o nosso tempo inicial, estava aqui, ó, ele era 0. Então, já que ele é 0, qualquer coisa menos 0 dá ela mesma. Então, eu posso tirar isso daqui, eu posso ignorar essa parte. Então, vamos reescrever isso? Vamos lá. Vou ficar aqui. V é igual a S menos S0 dividido por T. Show. Até aqui, beleza. O que eu fiz? Eu só tirei esse tempo inicial. Nossa, esse T tá horroroso, né? Vou fazer um T mais bonitinho. Eu só tirei meu tempo inicial porque eu estou considerando que na maior parte do tempo, na maior parte das vezes, eu posso falar que eu parti do momento zero, porque ele depende do quê? É a hora que eu ligo o meu cronômetro. Eu fui lá, pum, apertei o cronômetro.
A hora que eu apertei o cronômetro, eu comecei a contar. Então eu posso falar que esse meu tempo inicial é meu tempo zero. O que eu vou fazer aqui? Vamos passar, não sei se vocês viram isso em matemática, mas quando a gente tem aqui embaixo alguma coisa dividindo, eu posso passar ela para o outro lado multiplicando. Eu vou passar esse t multiplicando para deixar sem nada dividindo, sem fração aqui. Vamos fazer essa outra conta. Então eu fazendo essa parte aqui, deixa eu mudar as cores. Basicamente, gente, ele vai passar para o outro lado. Assim, quando a gente tem uma igualdade e a gente quer passar algum termo de algum dos lados dessa igualdade para o lado oposto, a gente tem que fazer a operação oposta. Então, nesse caso, por exemplo, o t ele está sendo dividido. Então, a gente tem o s menos o s0, que é como se fosse uma única coisa, e esses dois eles estão dividindo o t. Então, o t está sendo dividido. Se eu quiser passar o t para o outro lado, eu preciso fazer a operação oposta à divisão. A operação oposta à divisão é a multiplicação. Então, Eu eu acho vou que passar o t multiplicando para o outro lado. eu acho que até vale a pena. O que você acha, Fábio? Mostrar a ideia de que isso a gente está implícito uma outra coisa no meio, que é multiplicar os dois lados por t. Pode ser também. Então, só a gente, o que a gente fala quando eu falo, vou passar para o outro lado, como o Fábio falou, fazer uma operação inversa. Na verdade, o que está acontecendo, ele tem algo implícito no meio, que ele tem algo escondido aqui no meio, que é um passo anterior. Antes de eu fazer, eu vou só mostrar. Então, eu vou chegar, o que eu falei eu vou fazer um v, eu vou passar multiplicando, né? Então vai ficar v vezes t é igual a s menos s0. No meio desse passo aqui, eu tenho um passo, tem uma coisa que está escondida aqui no meio. O que é que está escondido aqui no meio? Eu vou mostrar para vocês. Quando eu tenho, vou dar um outro exemplo um pouquinho mais simples aqui, só para vocês verem. Imagina que eu não tenho esse S0, né? Vamos fazer até com um número para vocês verem. Vamos lá. Só dar esse exemplo aqui. Fazer uma nuvenzinha aqui, separado. Se eu tenho aqui 2 é igual a 5 dividido por 2. Pelo que a gente falou aqui, eu quero tirar, eu não quero ter essa fração aqui embaixo. O que eu posso fazer? Como isso é uma igualdade, e aqui está a principal coisa disso, ó, isso daqui, ó, o mais importante, a igualdade. Como ela é uma igualdade, imagina que a igualdade é uma balança. Então, aqui, nessa balança, eu tenho. Vamos fazer uma balancinha aqui. Sou horrível de desenhar, gente, mas vamos supor que isso aqui é uma balança. Eu tenho uma balança. Se eu tenho desse lado aqui 2 quilos, então eu tenho o meu pezinho de 2 quilos aqui. Tem um pezinho de 2 quilos. Para ela ficar paradinha igual, eu tenho que ter o mesmo pezinho de 2 quilos do outro lado. Certo? Então aqui eu tenho um pezinho de 2 quilos, aqui eu tenho um pezinho de 2 quilos. Então se isso aqui, é que nesse caso, caguei, né? Não é uma igualdade isso, não seja bom. Agora é igualdade. Se eu tenho 2 quilos de um lado, eu tenho que ter 2 quilos do outro lado. Se eu tenho, para ela poder falar que isso é uma igualdade. Então, na hora que eu escrevi isso daqui, que eu falei 2 é igual a 4 dividido por 2, eu posso só fazer essa conta aqui, falar que 4 dividido por 2, isso dá 2, ou eu posso fazer o quê? Multiplicar, como é uma igualdade, eu posso multiplicar os dois lados por uma mesma coisa, ou somar, ou multiplicar, eu posso fazer qualquer coisa numa igualdade, eu posso fazer igual dos dois lados. O que isso quer dizer? Eu posso vir simplesmente aqui e colocar um outro peso de 1 quilo aqui em cima, por mais que um pezinho de 1 quilo, depois um outro pezinho de 1 quilo aqui. Se eu colocar 1 quilo dos dois lados, vocês concordam comigo que essa balança vai continuar igual? Então eu tô aqui com a minha balancinha. Eu tô paradinho. Se eu pus um peso de cá, ela vai fazer isso. Se eu pus o mesmo peso de cá, ela volta e equilibra e fica no mesmo patamar. Então, isso que é essa igualdade. Se eu vim aqui e somar um dos dois lados, então vamos só dar esse exemplo. Então eu tenho 2, eu sei que 4 dividido por 2 é 2. Se eu somar um dos dois lados, então eu faço 1 mais 2, 1, 2 mais 1 aqui. Vai continuar a minha igualdade valendo. Eu tenho 3 e 3, certo? Então a gente manteve essa igualdade. Nosso objetivo é sempre manter, porque eu quero falar que isso é igual. Eu posso aí multiplicar. Então eu tenho aqui, se eu volto no meu 2, tenho 2 igual a 2. Se eu multiplicar por 3, ó, dos dois lados, 2 vezes 3. O que eu fiz aqui? Eu tenho 6 igual a 6. Beleza? E aqui nesse primeiro ponto, o que eu tenho a ver com isso que eu estou falando aqui atrás? Vou voltar ali nesse... Deixa eu apagar isso daqui.
eu tenho esse meu 2 igual a 4 dividido por 2. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar, que nem eu falei até agora, por 2 dos dois lados. O que eu faço quando eu estou fazendo isso? Eu multipliquei aqui e aqui, eu mantive a minha igualdade. Mas o que eu ganho com isso? Quando você tem um número embaixo numa fração, que nem esse daqui, e um número multiplicando em cima, que nem esse daqui, a gente pode cortar ele. O que é cortar ele? 2 dividido por 2 dá 1. É como se eu dividisse por 1 aqui embaixo, eu tenho a mesma coisa. Na hora que eu faço isso, que eu fiz esse corte aqui, eu basicamente é a mesma coisa do que a gente viu ali atrás. Então, o que aconteceu? Na hora, se eu tirar esse valor aqui, então vou reescrever isso. Eu fiquei com 2 vezes 2. Esse que eu cortei, eu vou tirar ele da minha conta. Igual a 4. O que aconteceu? O que foi desse passo para esse daqui? O que a gente está vendo é, eu fiz esse 2 passar multiplicando. É isso que está acontecendo. Então, o 2 que estava aqui dividindo, ele passou multiplicando. Mas, na verdade, o que aconteceu aqui no meio? O que foi o meu passo intermediário? Eu multipliquei por 2 nos dois lados da igualdade. Então, voltando aqui no nosso exemplo. O que eu estou fazendo aqui? Na hora que eu passei esse t multiplicando, na verdade, eu multipliquei por t dos dois lados. Eu fiz t e aqui eu pus t vezes isso. Aí, na hora que você corta ele aqui, aparece o t do outro lado e a gente pode tirar ele aqui de baixo. Então, é isso que aconteceu ali no meio. Show? Posso continuar? Todo mundo pegou essa parte ou foi muito a mais, muito complicado? Mandei um ok aí se fez sentido ou não, ou se foi nada a ver. Se vocês não falarem nada, eu vou supor que na verdade não foi nada a ver, que vocês não entenderam. Boa, Matos, fala mesmo se você não entendeu, daí a gente tenta ir melhorando. Mas bom, por enquanto, eu acho que. Eu não sei se você sabia disso, de eu poder passar esse T multiplicando? Fez sentido isso aqui? Você já sabia? Ou eu confundi mais mostrando a outra parte? Eu não sabia isso, não. De poder passar o T multiplicando? Não, não. Boa. Tá, então. Aqui você entendeu em verde o que eu estava falando da igualdade? Só não no finalzinho. Essa parte você entendeu? Que eu posso multiplicar dos dois lados e dar a mesma coisa? Que é igual uma balança? Sim, essa parte eu entendi. Show. Onde que você não entendeu aqui? Acho que ele não entendeu quando cortou os dois, é isso, Matos? Pode explicar isso aí, só faz o finalzinho. Show, vou tentar explicar então ele melhor, ó. Aí qualquer coisa, Fábio, se quiser também me complementar, que às vezes você olhando de fora, você percebe alguma coisa que eu expliquei mais ou menos. Beleza. Boa, Bia. Beleza, obrigado por ter vindo na aula. Bia, se tiver qualquer dúvida, procura a gente, viu? Algum exercício na escola que você está com dificuldade, qualquer coisa assim, pode mandar pra gente no WhatsApp mesmo. Show. Então, ó, Madison, o que aconteceu aqui? Nessa divisão, o que a gente fez foi... Ó, vou fazer outra observação aqui. Na aula de fração, a gente falou que quando você tem dois números iguais, por exemplo, 2 dividido por 2, isso aqui é igual a 1. Beleza. Mas o que quer dizer isso? Você pode escrever qualquer número como uma fração. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, nesse ponto aqui de trás, se eu tenho, que nem eu fiz ali, 4 dividido por 2 vezes o 2 eu posso ver ele como uma fração. Todo número ele é uma fração dividido por 1, é a mesma coisa. Então, isso daqui que eu escrevi aqui é igual a esse pedaço aqui, ó, circular ele. Isso aqui é a mesma coisa que aquilo ali. Quando você tem uma fração assim, o que a gente chama de cortar, na verdade, eu estou primeiro fazendo também uma multiplicação de fração, né? Então eu estou fazendo que aqui é 4 vezes 2, e aqui embaixo eu estou dividindo 2 vezes 1 dá 2. E aí a gente está só fazendo essa divisão mesmo, que nem eu fiz aqui em cima, de 2 dividido por 2 é igual a 1, aqui eu estou fazendo 2 dividido por 2, ele é igual a 1. Então vai ficar 1, e aqui é a mesma coisa, eu posso ver 1 sobre 1, e vai dar a mesma coisa. Então isso aqui vai ficar 4 vezes 1 dividido por 1. Só que um número vezes ele mesmo dá na mesma. 4 vezes 1 dá 4. E 1 embaixo, igual eu fiz aqui em cima, que eu falei que eu não preciso escrever a parte de baixo, eu posso não escrever a parte de baixo. Então, isso daqui
você chega nisso. Mas o que a gente faz no dia a dia para ser mais rápido e não ter que passar por todas as etapas? A gente fala assim, ó, 4 dividido por 2, eu tenho um 2 multiplicando em cima. Quando você tem o mesmo número em cima e embaixo, a gente pode cortar ele, que dá na mesma. É como se ele deixasse de existir. E aí você, números iguais em cima e embaixo, quando está multiplicando, vira só o 4, que é o que a gente chegou aqui no final. Você vê que todo esse passo que a gente fez aqui, esse caminho para chegar até no 4, a gente acostuma no dia a dia a só, em vez de passar por isso, a gente só cortar. E aí a gente corta e chega no 4 sozinho, que é o que aconteceu daqui para cá. Fez mais sentido, Fábio? Tem algum ponto a acrescentar aqui? Sim. Ó, basicamente, Matson, qualquer número, a fração, ela nada mais é do que uma divisão. E qualquer número dividido por ele mesmo vai se resumir a 1. Então, se eu tenho 4 balas e eu quiser dividir entre 4 pessoas, cada pessoa vai ganhar uma bala. Se eu tiver 2 balas e eu quiser dividir para 2 pessoas, cada pessoa vai ganhar uma bala. Se eu tiver 25 balas para dividir entre 25 pessoas, cada pessoa vai ganhar uma bala. Ele caiu. Ele caiu. Mas quando ele voltar, a gente termina. Boa, Mas e o resto do pessoal, gente? Aí, ó, Madison, você voltou agora, só continuando o que eu estava explicando. Basicamente, como a fração é uma divisão, e qualquer número dividido por ele mesmo se resume a 1. Então, se eu tiver 2 balas e eu dividir entre 2 pessoas, cada pessoa vai ganhar uma bala. Se eu tiver 150 balas para dividir entre 150 pessoas, cada pessoa vai ganhar uma bala do mesmo jeito. Então, sempre que eu tenho na fração um número em cima e um número igual a ele embaixo, eu posso cortá-los. E foi basicamente isso que o Leandro fez com o 2 aqui. Porque se eu tiver 2 balas e dividir entre 2 pessoas, cada pessoa vai ganhar uma bala. Então é como se o 2 dividido pelo 2, ele virasse 1. E aí ele ficasse 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4. Então basicamente Exatamente. é isso. O que ele falou é isso. Ele fez 2 dividido por 2, ficou 1 só, e aí ele fez 1 vezes 4, que deu o próprio 4. E seguindo a mesma lógica que o Fábio falou, se você divide qualquer coisa por 1, então, por exemplo, eu tenho 4 balas, em uma pessoa, é 4, é o próprio valor. Então, dividido por qualquer número, você divide por 1, vai dar o mesmo número. Que foi o que aconteceu aqui. Então, a gente multiplicou por 1 ou dividiu por 1. Boa. Show. Boa, Márcio. O resto, pessoal, todo mundo tá acompanhando? Tá entendendo? Fez sentido? Manda um ok pra nós aí, ver se tá tudo certo. Boa. Boa, Paula. O André já tinha mandado ok também, então tudo certo. Show. Bora lá, então, continuar. Então, beleza. Isso que a gente fez aqui, toda essa nossa divagação aqui para tentar entender isso, acho que ela é fundamental, é o que a gente estava falando no começo. A gente precisa entender alguns conceitos de matemática que vão ajudar a gente a entender o resto de física. Então, por isso que eu acho que é fundamental a gente entender essa parte em verde que a gente fez aqui. E aí, tudo isso foi para mostrar o quê? Que a gente passou esse t multiplicando para o outro lado. Então, tudo isso que a gente passou, a gente pode ir acostumando com o tempo, é isso. Quando você vê um número que está dividindo, e ele tem que estar dividindo tudo, porque se eu estivesse dividindo só um S ou só o outro S, você não pode passar multiplicando. Mas imagina que ele está dividindo tudo, que nem aqui. Eu posso passar ele para o outro lado multiplicando, que é o caso do t multiplicando v. Que foi o que a gente fez aqui nessa outra linha. Então, continuando nessa linha aqui, a mesma coisa que a gente falou da igualdade, eu posso passar uma coisa que está subtraindo para o outro lado somando. Que é igual a gente falou na nossa balança. Eu posso somar S0 dos dois lados. Então vamos fazer isso. Ó. Vou continuar aqui. Eu vou fazer S0 mais, eu somei ele do lado esquerdo, mais V vezes T é igual a S menos S0 mais o S0 também. Então o que eu fiz? Eu somei aqui, ó. Eu somei o S0 dos dois lados. Basicamente Certo? é como se ele tivesse adicionado um pezinho de cada lado da balança de valor S0. Então, ao invés de eu pegar um pezinho de 1 kg e pôr de cada lado, eu peguei um pezinho que vale S0, um pezinho que vale S0, coloquei um de cada lado. A balança continuou equilibrada. O sinal de igual, ele continua valendo no meio. Beleza. Então, se fez sentido isso, a gente colocou. Então, a gente sabe que se eu tenho 4 menos 4, isso dá 0. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho S0
e esse outro S, ele só está em ordens diferentes. Eu posso trocar essa ordem, eu posso escrever ele como... deixa eu reescrever isso aqui só para a gente calcular isso. Então, S0 mais V vezes T é igual a S. Eu vou só trocar esse daqui com esse daqui de lugar. Então, eu vou escrever mais S0 e menos S0. O que eu tenho aqui? Eu tenho dois valores, um subtraindo o outro, que é a mesma coisa. É como se eu estivesse escrevendo esse S0, ele pode ser qualquer número. Então, digamos que eu tenho aqui 5 menos 5. É isso que eu posso estar escrito aqui. Quando eu tenho uma coisa menos a outra, que é menos a mesma coisa, isso vai me dar zero, certo? Então, isso aqui é zero. Isso daqui, essa subtração vai dar zero. Então, vai ficar S0 mais V vezes T igual a S mais zero, que foi isso daqui. Esse zero eu posso ignorar ele, eu posso deixar de escrever ele. E eu vou inverter só a ordem disso daqui. Então, eu vou escrever isso só de uma outra forma. Vamos lá. Eu vou colocar esse S do outro lado, só vou inverter a igualdade. É igual a S0 mais V vezes T. E aqui eu cheguei numa fórmula muito importante para essa nossa estudo de cinemática. Essa fórmula aqui é uma fórmula que vocês vão ver o tempo inteiro na escola ou em vestibular, em outras coisas. Em muitos lugares a gente chama ela de fórmula do sorvete, porque ele tem um S0, VT, então parece que a gente consegue ver como se fosse um sorvete. Então essa é uma fórmula que a gente chama do movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme. É o nome desse tipo de movimento, ou seja, ele é retilíneo, que a gente considera como se fosse uma linha reta, como se fosse uma estrada, e é uniforme. Por quê? Porque ele não varia a velocidade dele, a velocidade dele é constante. Então, essa fórmula aqui, que é a nossa fórmula do sorvete, que a gente fala que é S igual a S0 mais VT, ela é uma fórmula que no vestibular espera-se que a gente saiba ela de cor. Então, dificilmente ela tem a fórmula dela. Então, usar essas frasezinhas que a gente está falando aqui, que é a fórmula do sorvete, lembrar que é um S0 mais VT, ajuda a gente a decorar ela. Por isso que eu estou passando essa frase para vocês. E o que você consegue fazer com isso daqui? Essa fórmula é suficiente para a gente conseguir achar qualquer coisa que a gente estava fazendo antes. Com uma fórmula dessa, se você tem a posição inicial, então eu sei que nem nesse caso aqui, do nosso exemplo aqui atrás. O carro saiu da posição inicial 30 km por hora, saiu do posição inicial 30 km. Vamos usar os exemplos do anterior aqui. Eu quero saber qual que foi a posição final dele, onde que ele chegou. Eu quero saber qual a posição final, ou seja, o meu S. Eu saí da posição 30 km, mas vamos só substituir na fórmula. O V, a velocidade média dele que a gente achou era 80 km por hora, vezes o T. Quanto tempo que ele andou nisso? A gente viu aqui atrás que o nosso tempo era 2 horas, aqui, ó. Vezes 2 horas. 2 vezes 8, 2 vezes 80. Aqui, ó. 2 vezes 80, que tá 30, mais 2 vezes 80 dá 160. Se eu fizer 30 mais 160, a minha posição final vai ser 190 quilômetros. O que eu estou mostrando isso com vocês? Que essa fórmula aqui, a gente consegue fazer essas mesmas contas e chegar nas mesmas coisas que a gente fez aqui atrás. Eu consigo, com a fórmula do sorvete, saber a posição final dele, sabendo a posição inicial, você consegue fazer todo esse trabalho com cinemática, desde que a velocidade seja constante, com aquela fórmula que eu mostrei para vocês. Então essa fórmula aqui ela é fundamental, ela é importantíssima, e ela tá no nosso material do cursinho, para quem entrou agora, no cursinho, a gente tem uma pasta com todo o conteúdo que foi dado até agora. E nas nossas aulas, se vocês forem guiar lá, forem ver, tem uma aula que a gente vai só trabalhar isso, e essa fórmula aqui, ela aparece em muitos lugares, muitos vestibulares, muitas provas, e muitas vezes o que acontece? Ela aparece direta mesmo assim, ela te dá a fórmula e fala, ou te dá alguma dessas variáveis e pede uma outra. Então, você sabendo essa fórmula de cor, ela vai te ajudar a resolver muitos exercícios nisso. Então, é por isso que eu tentei mostrar para vocês como que a gente chegou nela, mais para vocês entenderem, a gente poder trabalhar um pouco essa questão da matemática, mas o que eu gostaria mesmo era que não tem muito o que a gente fazer, decora essa forma. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer nela são 4 letrinhas só que tem aí. Então é S igual a S0 mais VT. Com ela a gente resolve quase tudo que a gente viu até agora. Quer colocar alguma coisa, Fábio? Não, Leandro, tá perfeito, é isso aí mesmo.
Boa. Bora continuar aqui. Bom, que horas são? Só para não me perder na hora. Bom, já que a gente também já passou, já está quase pro final, já falta meia hora para a gente acabar quase, vamos fazer alguns exercíciozinhos que estão também na nossa lista de exercícios. Eu acho que é legal esse exercício aqui, que está aqui embaixo, esse primeiro, ele é bem teórico só. Eita. Ele é mais teórico e ele não vai ter que fazer conta, mas esse aqui é um exercício do Enem. Então vocês verem que ele precisa de uma interpretação de texto, ele precisa de você ler um padrinho, ele vai exigir várias outras habilidades, mas de física aqui são só conceitos teóricos. Você não vai precisar fazer nenhuma conta. E é o que eu estava falando para vocês no começo. Então a gente entender esses conceitos já vai ajudar a resolver exercícios do Enem como esse. Vamos ler aqui, vou ler com vocês. Ó, questão 1. Leia com atenção a tira da Turma da Mônica mostrada a seguir e analise as afirmativas que se seguem, considerando os princípios da mecânica clássica. Aí aqui na primeira quadrinha a gente tem o Cebolinha e o Cascão andando de skate, ele fala, ó, lá vai o as do skate. Aí o Cebolinha fala pra ele, Cascão, você não sabe que é proibido andar de... Nossa, tá ruim o texto, né? De skate aqui no parque. Aqui no parque. Ele fala, mas eu estou parado, quem está andando é o skate. E aí o que é essa piadinha que ele tentou fazer com essa tirinha? O Cascão tá querendo sair falando, eu não tô andando, quem tá andando é o skate, eu tô parado. E aí vem as próximas afirmações que vai mostrar que a gente vê se faz sentido isso que ele tá falando. Ó, alternativa, primeiro item. Ele fala, Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e em relação ao amigo Cebolinha. A gente olha tudo que a gente falou aqui no começo. O Cascão em relação ao skate. A gente vê ele aqui e o skate, eles estão andando junto, ele tá parado ou tá em movimento? Alguém me responde aí, o Cascão, em relação ao skate, ele tá parado ou ele tá em movimento? Tá parado. Tá parado, boa. Que é a mesma coisa que a gente falou do busão ali no começo. Você tá parado no busão, com a pessoa está do seu lado, ou em relação ao próprio ônibus, você tá andando no busão, você olha pro chão do ônibus, você tá parado ali dentro. É o Cascão no skate, ele tá parado. E em relação ao amigo Cebolinha, ele tá parado ou ele tá andando? O Cascão. Em relação ao Cebolinha, ele tá andando. Ele tá andando, boa. Que é igual o skate, ele e o skate estão andando, ele tá andando em relação ao Cebolinha. E aí... Desculpa interromper, Leandro, mas eu acho que um jeito bem fácil de perceber isso é assim, a distância entre o Cascão e o skate, ela não tá variando, ela não tá aumentando nem diminuindo, eles estão sempre à mesma distância, ele tá em cima do skate sem se mexer. Então ele, em relação ao skate, não tá fazendo nenhum movimento. Agora, a distância dele em relação ao Cebolinha, quando ele tá indo de encontro ao Cebolinha, tá diminuindo, e quando ele tá saindo de perto do Cebolinha, tá aumentando. Então, a distância dele pro Cebolinha tá variando. Isso significa que ele tá em movimento em relação ao Cebolinha. Então, esse é um jeito fácil de entender se ele tá em movimento ou parado em relação a alguma coisa. É só pensar se a distância em relação a essa coisa tá aumentando, tá diminuindo ou não tá variando. Boa, exatamente isso. E é legal isso que o Fábio colocou, porque ele colocou justamente o que é a definição da velocidade, né? O que é a velocidade? Ela é essa variação da posição com o tempo. Então a gente vê, ele tá se movimentando. Por que a gente fala que é um movimento? Porque ele tá mudando a posição dele no tempo. Cada momento que passou, o Cascão tava numa posição diferente. Mas em relação ao skate, eles estão sempre no mesmo lugar. Ele tá paradinho, o pé dele tá lá paradinho com o tempo passando. Bem colocado, Fábio. Bora na segunda aqui, no segundo ponto. O que ele fala? O Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. Então vamos já marcando? Nessa primeira aqui ele fala, ó, Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate, a gente já falou que não, né? Então o Cascão ele não tá em movimento em relação ao skate, ele tá parado. Em relação ao amigo Cebolinha, ele tá em movimento, mas enquanto o skate não. Então o que eu faço? Quando eu faço questão assim, eu já vou colocando um xizinho na frente para eu saber se tá certo ou errado. Pode pôr aqui ou aqui atrás, onde vocês acharem mais fácil. Segundo item, ele fala, Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. E aí, tá certo ou tá errado essa afirmação? Tá certo. Tá certo, boa. Porque é o que a gente falou até agora. Ai, caralho. Tá certo. 3. Em relação ao referencial fixo fora da Terra.
Cascão jamais pode estar em repouso. E aí, eu falei disso no começo da aula. Tá certo ou tá errado isso? O que vocês acham? Eu acho que tá certo. Tá certo, boa. Porque ó, o que ele tá falando aqui? Em relação ao referencial fixo fora da Terra, o cascão jamais pode estar em repouso. O que quer dizer isso? Por que jamais pode estar em repouso? Então você tá fixo fora da Terra. Imagina, eu tô lá olhando num espaço fora da Terra, vendo a Terra girando. Se essa Terra tá girando, todo mundo que tá dentro da Terra, todo mundo que tá ali, eu tô aqui na bolinha da Terra, tô aqui num pontinho aqui. Imagina, eu tô aqui paradinho. Se ela tá girando assim, ó, tá rodando, é que eu não consigo girar minha mão, né? Mas já tá girando aqui, quem tá olhando de fora, ele tá movimentando, mesmo que eu esteja parado. Então ela tá certa. Em relação ao referencial fixo fora da Terra, o cascão jamais pode estar em repouso, porque ele vai estar sempre, pelo menos, com o movimento da Terra. Então, tá certo. As alternativas dessa daqui vão ser, então, aqui, A, D, 2 e 3. Beleza? Todo mundo entendeu aí? Entendi. Show? Todo mundo? O resto, como que tá? André, Paula, Guilherme, como que estão aí todo mundo? Boa. Valeu, gente. Obrigado. Vamos continuando aqui, então. Aí aqui... Deixa eu passar isso para baixo. Aqui já vamos ter que começar a fazer conta. E aí fica um pouquinho mais complicadinho. E aqui eu acho que eu vou... Não sei se eu... Deixa eu pensar. Eu vou só mostrar para vocês como que é uma questão. Essa aqui ela vai exigir um pouco mais de conta. A gente pode até ir fazendo junto, mas vamos discutir ela um pouco. Essa questão aqui, ó, ela é uma questão também tirada de vestibular. E o que ela está falando pra gente? Se eu não me engano, também era do Enem essa questão. Após chover na cidade de São Paulo, as águas das chuvas descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros. Sendo de 4 quilômetros por hora a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente. O que ele está falando aqui pra gente? E aqui volta ao que eu falei no começo da aula, que é legal. Você entendendo esses conceitos, vendo aqui, o que você pode fazer? Você sabe o percurso, quanto tem de distância nesse rio, do rio Tietê até chegar no rio Paraná. Você sabe, você consegue medir ali num espaço pequenininho, qual que é essa velocidade média que a água percorre. Isso aqui é importante, porque uma pessoa que vai trabalhar nessa área, vai trabalhar em geografia, vai trabalhar em alguma coisa assim, ele consegue olhar e avisar por telefone, por rádio, por mensagem, alguma coisa, na cidade, lá na ponta, em algum lugar, que está chegando uma chuva, vai chegar uma água muito grande, vai chegar muita água lá de uma vez. Isso é perigoso, acontece, tem gente que morre às vezes em rios, porque isso chama tromba d'água, às vezes teve uma chuva muito grande, teve alguma coisa na cabeceira do rio, tem uma chuva muito forte, essa água ela vem com uma força muito forte do nada. Então você ter essa noção de quanto tempo vai demorar para chegar esse grande volume de água até um certo ponto, ele é fundamental na nossa sociedade, a gente usa isso constantemente, de ter essa noção. Então aqui ele está dando um exemplo disso nesse contexto, que é em quantos dias ele vai demorar para chegar essa água de um lugar no outro. E aqui a gente pode fazer essa continha que a gente estava fazendo até agora. Vamos tentar fazer essa conta? Ela é um pouquinho mais complicada, mas dá pra gente usar tudo que a gente viu até agora só. Ó, eu vou escrever o que a gente tem de dados de informação nesse exercício. Então, a gente sabe que... Ó, eu sei que a velocidade média, importante, ó, a velocidade média é de 4 km por hora. Vamos escrever aqui então. E aí ele fala que ele percorre cerca de, aqui ó, 1.000 km por hora. 1.000 km por hora não, 1.000 km de distância. Então, a nossa distância, o nosso caminho percorrido, nosso ΔS, eu vou escrever como D aqui, mas só pra gente ir variando. É o nosso ΔS aqui. Ele é de 1.000 km. Beleza, isso é uma coisa que eu sempre gosto de fazer, que eu recomendo vocês fazerem exercícios de física. Todo dado que ele deu para vocês, ele deu aqui informação. Quando eu estou fazendo uma prova, o que eu faço? Eu grifo primeiro esse dado, então tá aqui, cerca de 1.000 km, eu grifo 1.000 km. 4 km por hora a velocidade média, grifo que nem eu fiz aqui, 4 km por hora. Isso ajuda você a bater o olho no exercício e não ter que ficar relendo ele várias vezes para achar as informações. Você baixa o olho e sabe onde ela está a informação.
Aí o que eu já faço? Depois que eu terminei de ler, para não perder o contexto do que eu estou lendo, eu escrevo essas informações aqui no cantinho, que nem eu fiz. Isso aqui já vai me dar uma pista muito grande do que eu preciso fazer. Porque o que ele quer é qual o tempo que vai demorar. Então eu tenho a velocidade média, tenho a distância, eu consigo já fazer aquela fórmula que a gente aprendeu hoje, que é a velocidade média é igual a delta S sobre delta T. O nosso delta S é o que eu falei aqui, eu escrevi como D, mas ele é a mesma coisa, ele é a distância percorrida. Então eu já tenho a nossa velocidade, que é 4 km por hora, vai ser igual a nosso delta S, 1000 km, dividido por um delta T. Aqui vem um primeiro ponto que é importante. Beleza, se eu fizer essa conta aqui, vamos fazer ela rapidinho, só para a gente pensar nisso. O nosso ΔT, ele vai ser igual a 1000 dividido por 4. O que eu fiz aqui? Primeira coisa, passei esse ΔT multiplicando e passei esse 4 dividindo para o outro lado. Que nem a gente falou anteriormente, quando eu passo multiplicando, é como se eu multiplicasse dos dois lados. E a mesma coisa aqui, eu estaria esse 4 multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Você faz a operação inversa. Então, aqui, quando a gente tem uma fração, você pode fazer essa troca e isolar a sua variável, que é o que a gente quer, que é esse ΔT. Vamos considerar que o nosso ΔT, o tempo inicial é zero, então eu quero saber só o tempo, não preciso ficar escrevendo delta. Se eu fizer essa continha aqui, quanto que isso vai dar? Alguém aí quer me falar quanto que dá isso? O Matson Boa. falou aqui 250. Show, gente. E Então isso vai... E vocês entenderam como é que ele chegou dessa linha que está 4 igual a 1000 dividido por ΔT para a linha de baixo, que T igual a 1000 dividido por 4? Todo mundo entendeu? Vocês lembram? Isso aqui, ó, ela é bem aquilo que a gente tinha falado aqui. Igualzinho eu fiz aqui, eu passei o T multiplicando, e aí esse V, igual eu fiz aqui, eu posso passar ele dividindo de volta. Eu só voltei ele, mas é a mesma lógica que a gente explicou até aqui. Boa, Madison. Bora, então. Continuando. Eu achei 250, mas e aí? O que é esse 250? Você olha aqui nas alternativas, tem 250 ali? Não tem nenhuma. Você fala, pô, eu errei a conta, fiz errado, tem alguma coisa errada. O que aconteceu de errado? O que foi o problema? A gente não está olhando as nossas unidades. E aqui é uma coisa que eu comentei no começo que é fundamental. Olhar as unidades que a gente está trabalhando. Essa é a primeira velocidade. Ela é o quê? Ela é quilômetros por hora. Esse deslocamento que a gente tem, ele também está em quilômetros. Então, se isso aqui é quilômetros e esse daqui era quilômetros por hora, esse nosso tempo que a gente vai ter aqui é em horas. Então, isso aqui é 250 horas. E o que ele pede em alternativa é em dias. Como que a gente transforma de hora para dias? Fala para mim, quantas horas tem um dia? 24. 24. Então, se eu tivesse feito um percurso em... Como que a gente transforma horas em dias? Vamos fazer com vocês. Ó. Se eu tivesse 24 horas e eu quisesse 24 horas em um dia, você me falou que isso vale um dia. Então, 24 horas equivale a um dia. Como que a gente pode fazer isso? Com uma regrinha de 3. Eu tenho 250 horas. Isso me equivale a X dias. Beleza? Como que a gente faz essa regrinha de 3? A gente pode fazer uma multiplicação em cruz aqui. Eu passo esse multiplicando e o X multiplicando aqui. Então vai ficar 24. Eu vou parar de escrever as horas e o dia, mas a gente já sabe que esse X vai sair em dia. Então vai ser 24 vezes o X vai ser igual a 250. Igual a gente falou lá em cima, esse aqui está multiplicando, igual a gente fez aqui. O 24 está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Então eu vou ficar x vai ser igual a 250 dividido por 24. E aí isso daqui, 250 dividido por 24, vai dar uma coisa quebradinha, vai dar um pouco mais do que... Imagina que se eu tivesse 250 horas, ela é um pouco mais, são 10 horas a mais que 240 horas, certo? Então vamos fazer uma aproximação aqui. Caso isso fosse 240 horas a minha resposta, eu tivesse x igual a 240 dividido por 24. Isso daqui dá 10. Se eu multiplicar 24 por 10, dá 240. Então, esse x que eu fiz aqui, me dá 10 dias.
Mas, na verdade, ele é um pouquinho mais, né? Então, ele daria 10 dias e algumas horas, e 10 horas, que é o que a gente viu. Não chega a dar 11 dias. A gente olha aqui o nosso exercício, não precisa nem fazer certinho. Porque o que ele fala pra gente? Ele quer saber aproximadamente. Então, o que eu fiz pra gente chegar nesse aproximado? Eu podia fazer essa conta, 250 dividido por 24, isso me daria 10, alguma coisa. 10,4. Dá 10,4? Uhum. Boa. Isso dá 10,4. Mas você não precisa fazer essa conta na prova, porque aqui você vai perder tempo. Você sabe que isso aqui dá próximo? Se você sabe fazer rápido isso daqui, você olha, 240 é mais perto de 24. E eu sei que 10 vezes 20, 24 dá 240. Então você pega 10 dias, você sabe que faltou um pouquinho a mais, então ele não chega a ser 11 dias. E nem teria 11 dias aqui, ele tem só 10, não sei o que, qualquer coisa que chegar perto disso, ele vai só sobrar o 10 dias. Então a nossa alternativa certa é 10 dias. Boa? Fez sentido aí para todo mundo isso que a gente fez? O que eu fiz aqui? Retomando. Escrevi as nossas variáveis, achei a nossa fórmula, então vamos lá, ó. Escrevi as nossas variáveis, escrevi a nossa fórmula que a gente vai trabalhar, substituí os valores aqui, isolei a nossa variável que era o t, que é o que eu queria achar, e achei quanto vale o t. Achei quanto vale o t. O que é importante? Lembra da unidade. Achei a unidade em horas. O que eu fiz depois? Uma regrinha de 3 para a gente chegar nesse valor em dias. A regrinha de 3, eu acho que vocês viram isso também em matemática, mas se alguém não entendeu, a gente pode ir trabalhando isso melhor. Agora, acho que só vou terminar o primeiro exercício, que a gente vai ficar sem tempo. E depois a gente pode elaborar um pouco mais essa regrinha de 3. Mas o que eu fiz foi na regrinha de 3. Você escreve a equivalência que você conhece, que é 24 horas está para um dia, assim como o que eu quero, 250 horas, está para X dias. Aí você faz essa multiplicação em cruz aqui, e vai chegar nesse resultado que a gente teve aqui embaixo. 24 vezes x igual a 250 vezes um dia. Isolou, achamos o nosso valor aproximado aqui. E é isso, foi isso passo a passo para a gente fazer esse exercício. Todo mundo entendeu? Conseguiu acompanhar? Fez sentido? Ficou perdido em algum momento? Como que tá? Eu consegui entender. Beleza. O resto, todo mundo aí? Paulo, André, Guilherme, como estão aí? Tá show, tá show. Boa, valeu, Guilherme. Boa, boa, gente. Continuando, então. Tá vendo? Mais um exercício, tudo tirado do Enem, que vocês estão vendo que com essa revisãozinha nossa aqui, estudando um pouquinho mais, a gente tem condição de fazer esse exercício e ir bem na parte de física, hein? Bora continuar. Pus outro exercício aqui. Esse daqui, ele vai trabalhar um pouco mais com esse conceito final que a gente chegou na aula, que é na equação horária. Acho que eu não comentei isso, né? Essa equaçãozinha aqui que eu falei para vocês do sorvete, o nome dela que se dá em física é equação horária. Eu estou compartilhando ainda a tela, depois eu mostro outro slide, a gente colocou no slide. Toda vez que você vê escrito em algum lugar, a equação horária do movimento retilíneo uniforme, equação horária de não sei o que, essa fórmula aqui é a fórmula do sorvete. E aqui, eu estou falando isso porque aqui a gente vai trabalhar com ela e eu usei esse termo aqui, eu não tinha falado dele antes. Bom, nesse exercício vou ler ele aqui para vocês. Uma partícula descreve um movimento uniforme. A função horária dos espaços, aqui ó, função horária, que é o que eu acabei de falar. Função horária. O que quer dizer isso, função horária dos espaços? Aquela formulinha do sorvete que a gente acabou de mostrar. Com a unidade do Sistema Internacional de Unidades. O que é o Sistema Internacional de Unidades? Isso aqui era um outro ponto que eu acho que é legal a gente discutir antes de continuar esse exercício. Na nossa teoria, nos nossos exercícios que a gente já fez aqui no começo do ano, que está tudo gravadinho lá, tem uma das aulas de introdução em que a gente fala sobre unidades, a gente fala um pouquinho sobre o sistema internacional. Eu recomendo muito que vocês acompanhem lá depois e olhem no link do grupo do WhatsApp, tem esse drive, mas qualquer coisa eu passo para vocês de novo. E tem essa aula lá. O que é isso? Na história, há muito tempo, nem há tanto tempo atrás assim, existiam várias formas de medir. Até hoje a gente tem várias formas de medir. Então, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma medida que eles chamam de ounce, de onça, existe uma medida que é o pound, existe várias outras medidas para medir uma distância, que é a milha, em vez de usar o metro ou o quilômetro. Existem várias formas de você olhar uma medida. Então, por exemplo, eu posso
Por que a gente fala em televisão, quando você ouça no monitor? Você fala assim, o meu celular tem tantas polegadas, ou a minha TV tem tantas polegadas. O que é isso? Nada mais é que uma unidade de distância. É uma forma de você medir um comprimento, uma distância. Só que a gente está usando unidades diferentes. Aqui atrás, acabou de acontecer isso. A gente tinha aqui uma unidade de horas, só que eu precisava dela em dias. Então, existem muitas formas de você olhar uma mesma medida, uma mesma unidade. Aí, para isso, quando a gente vai desenvolvendo, estudando isso na teoria e começando a fazer estudos de física ou de matemática, ou o que seja, que é o problema disso? Imagina que eu nunca trabalhei com milhas por hora, ou não trabalho com alguma unidade que para mim é estranha. Eu nunca vi, eu nem sei quanto que vale de verdade, eu nem sei quanto que vale de cor uma milha. E alguém me manda um exercício que tenha lá, um carro tá andando a 60 milhas por hora. Sei lá, velho, não sei fazer essa conta. Para isso, para facilitar, para o mundo inteiro poder trabalhar e olhar um estudo, olhar uma pesquisa, olhar alguma coisa e fazer sentido e as pessoas, todo mundo entender aquela mesma unidade, surgiu uma coisa que chama Sistema Internacional de Unidades, em que ela facilita, ela unifica todo esse estudo. E isso surgiu em vários aspectos para ajudar muitas coisas, inclusive o comércio durante... Eu não sou de história. O Guilherme falou de história. Guilherme, ajuda nós aí. Oi. Dessa parte eu não manjo muito, não. Mas, bom, o negócio na época do mercantilismo e tudo, em toda o comércio na Europa, quando você vai fazer uma transação, eu quero vender algum produto, vender alguma coisa, eu chego para você e falo, eu tenho aqui 10, sei lá, qualquer coisa, 10 medidas de arroz. Aí você fala, quanto que vale isso? Você não tá com uma balança, você não sabe, isso atrapalha até o comércio. Então você ter uma forma de medir, uma forma das coisas, de peso, de medida, comprimento, eu tenho aqui, 10 metros de tecido, eu falei, eu tenho 1 milha de tecido. Quanto que vale isso? Eu não faço ideia. Então você unificar isso facilita até o comércio. Então, historicamente, ter essa unificação, ela facilitou muitas coisas pro comércio e para a pesquisa, né? Tá corretíssimo. Boa, obrigado. Eu não lembrava o jeito, mas bom. E aí, seguindo aqui, para isso surgiu isso daqui que a gente comentou, que é o sistema. Surgiu o Sistema Internacional de Unidades. O que é isso daqui? Na física, principalmente, o que a gente tem que saber que é importante? Para a distância. Sempre que ele fala em Sistema Internacional de Unidades, a nossa distância, a nossa delta S, ou a distância, ela vai ser medida em metros. Então, vou até colocar entre colchetes para saber que isso é a unidade. Então, toda vez que a gente falar em distância, em comprimento, em espaço, em qualquer coisa no sistema internacional, ele é um metro. Quando eu falar em tempo, ele vai ser o segundo. Então, falou em sistema internacional de unidades, ou apareceu o SI, muitas vezes acontece isso aqui, é legal falar também. Ele vai aparecer às vezes para vocês só assim, a unidade está no SI, assim, abreviado. O que quer dizer isso? Sistema Internacional. Então, o Sistema Internacional de Unidades falou nisso, vocês vão lembrar que toda distância que falar está em metro, todo tempo que falar está em segundos. Beleza, por que eu estou falando isso para vocês? Ele falou função horária de espaço. Deixa eu apagar aqui e escrever ela aqui. Nossa função horária de espaço. S igual a S0 mais VT. Show. E ele me deu essa formulinha aqui, isso daqui. Ele me deu, vamos escrever aqui embaixo. S é igual a menos 4 mais 8 vezes T. Vocês estão vendo aqui que essa fórmula, basicamente, o que está mostrando aqui no que ele deu pra gente, é essa fórmula do sorvete já substituída alguns valores. E é por isso que eu falei para vocês que é importante a gente conhecer aquela fórmula. Ela pode acontecer de aparecer desse jeito. E aqui você tem que entender, só olhando para essa fórmula, o que significa cada parte dela. Cada parcela, cada parte dessa soma aqui, ele significa alguma coisa nessa equação de cima. Onde está multiplicado por t, a gente já viu pela fórmula que é a velocidade. Então, eu sei que essa velocidade, porque tem esse 8 multiplicando t, é a minha velocidade. Então, aqui é a minha velocidade, ela vale 8. 8 o quê? O que eu falei agora? Unidade, Sistema Internacional de Unidades.
se eu estou falando em distância em metros e o t em segundos, eu dividi isso, a minha velocidade ela é em metros por segundo. Então aqui eu sei que essa minha velocidade é em metros por segundo. Minha posição inicial, o que eu estou vendo aqui? Onde ele está sozinho, não tem nada multiplicando o t. Então, a minha posição inicial pela fórmula, ela vale menos 4. Menos 4 o quê? Quilômetros? Não. Metro. Sistema internacional de novo. Beleza. Eu sei que eu saí o quê? Da minha posição inicial era no menos 4, ou seja, digamos que eu tenho uma posição zero em algum lugar. Eu tenho uma reta aqui. Aqui é o zero. O menos 4 vai estar aqui. O meu móvel, o meu ponto que está se movendo, saiu daqui. E ele está andando como? 8 positivo, então é mais 8 metros por segundo. O que quer dizer isso? E se ele é positivo ou negativo, ele vai falar para onde ele está andando. Se eu fosse menos 8, eu estaria andando para trás. Se eu fosse mais 8, que é o caso, está andando para frente. Vou falar, como que eu provo isso? Como que eu sei isso? Eu sei porque, com o tempo, imagina que eu estou andando no tempo. Quando ele está, o t vale 0, que é o momento inicial, 8 vezes 0 dá 0. Eu tenho aqui que a minha posição inicial, que é o que a gente falou, é menos 4, por essa fórmula aqui. Mas e se o meu t for meio segundo, ou 1 segundo? Eu andei por 1 segundo nessa velocidade, então eu tenho t1, vamos fazer só escrever aqui. Então eu tenho S vai ser igual a menos 4 mais 8 vezes 1. Quanto que vai dar isso? Vai dar S é igual a menos 4 mais 8. Menos 4 mais 8, isso aqui vai me dar 4 metros. Onde que eu vou estar esse 4? Ele vai estar aqui. Então eu sei que esse meu móvel saiu daqui e depois de 1 segundo ele estava aqui. Ou seja, eu sei que ele está andando nesse sentido positivo, mas você nem precisaria fazer essa conta. A gente sabe porque ele é positivo aqui. Então isso aqui é uma coisa importante. Você olha aqui e vê que essa velocidade é positiva, ela está no sentido positivo do nosso eixo. Nosso eixo ele cresce para lá. Só com isso a gente já consegue resolver essa questão. Então o que eu sei? A minha velocidade é 8 metros por segundo. O que ele vai me dar aqui? Ele fala, a velocidade escalar da partícula é 8, 5, 4, 8, tem das anteriores. Eu sei que não é isso daqui, ó. Não é 5, não é nada. Ela é 8 metros por segundo. Então ou é A ou é D. Mesmo que você não souber o que é movimento progressivo ou residual, você já tem 50% de chance de acertar essa questão. Só conhecendo essa fórmula. E isso pode parecer bobeira, mas isso é muito importante no vestibular. Você eliminar algumas questões que você sabe que está errada. Porque mesmo que você não souber, a sua chance de acertar vai ser maior. Você não tem que explicar tudo, você não tem que fazer a conta. Ele só vai saber onde você pôs o X. Mas beleza, aí a gente quer saber aqui depois agora. Então, ele é progressivo ou ele é retrógrado? Isso aqui é um outro conceito que ele simplesmente quer dizer se ele está indo no sentido de crescimento do nosso eixo, se ele está indo no sentido positivo, que nem aqui, ou se ele está indo no sentido negativo. Progressivo é que ele está crescendo, ele progride, ele está indo em direção a ao mesmo sentido do meu eixo. Ou ele é retrógrado, ele está voltando. Ele está no sentido negativo. Nesse caso, o movimento ele é progressivo. Então, se ele é progressivo, ele é positivo, a gente sabe que a nossa questão é a alternativa A. Show? Fábio, alguma coisa, alguma consideração? Não, é isso aí. Perfeito. Boa, beleza, Guilherme. Estamos acabando já a nossa aula, gente. Mais 10 minutinhos aqui para acabar. Vocês entenderam, gente, esse exercício? Ficou claro? Paulo, André e Madison? Manda um ok se tiver ficado, senão a gente volta. Boa, show. Beleza. Eu não vou nem começar outro, porque tem que começar outra teoria, outra coisa. Eu deixei só para se desse tempo. Eu tô compartilhando a tela inteira, tô, né? Beleza. Beleza. Então, a nossa aula por hoje era basicamente isso. O que a gente queria mostrar para vocês era essa parte do movimento, o que é velocidade média. Mostramos para vocês essa questão do deslocamento, de como ele não precisa ser retilíneo, mas ele e não é uma velocidade instantânea, que nem o do metrô, ele faz uma velocidade média. E aí eu mostrei para vocês hoje aqui também, sem passar para o slide, mas o que a gente acabou de trabalhar, que é o que é o movimento retilíneo uniforme, a velocidade que ela é constante, e a equação horária, que é o que a gente mostrou para vocês ali agora há pouco.
que é a fórmula do sorvete. Eu acho que por hoje era isso, a gente viu muito conceito, muita coisa. Eu queria até mostrar para vocês que no nosso Drive, a gente, que eu não estou com ele aberto aqui, mas tem essas aulas todas gravadas, a gente tem vídeo disso, tem um exercício resolvido, o escrito, tem slides explicando, tem uma lista de exercícios complementares também para vocês fazerem. Tem muita coisa, a gente tem muito conteúdo pronto já para ajudar vocês nisso mais a fundo. Hoje o que a gente tentou passar aqui foi uma coisa mais geral. Então o que a gente colocou aqui teve umas 4 aulas que a gente passou, eu passei de uma vez aqui em 2 horas com vocês. Então, qualquer coisa, eu acho que podem tirar dúvida com a gente, agora vocês conhecem a gente melhor, eu, o Fábio, pode mandar mensagem. E da minha parte, eu acho que era isso, não tem muito mais a colocar. Quer falar alguma coisa, Fábio? Não, é isso mesmo, gente. Ó, eu projetei minha tela aqui para vocês verem o nosso Drive. Se vocês verem, a nossa aula 1 é uma introdução teórica, aula 2, grandezas vetoriais, aula 3, introdução à mecânica e cinemática escalar, aula 4, velocidade e aceleração, aula 5, movimento retilíneo. Então, a gente conseguiu percorrer só nessa revisãozinha essas primeiras 4 aulas. E aí, vou abrir alguma delas aqui aleatório. Se você ver, em todas elas, a gente tem uma teoria, então um slidezinho de teoria, que vocês podem ler e entender. A gente tem uma lista de exercícios e dessa lista a gente sempre tem pelo menos 2 exercícios resolvidos dessa lista em formato de vídeo, bem explicadinhos, bonitinhos mesmo. Então, se vocês tiverem tempo de estudar, é óbvio que a gente sabe que, tá difícil aí para todo mundo nessa quarentena, com aula à distância e tudo mais. Usem o nosso Drive, lá tem muito material pronto e tem muita coisa bem explicada, tanto escrita como em formato de vídeo, vários exercícios resolvidos. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a qualquer coisa da teoria ou qualquer exercício resolvido, vocês podem mandar no WhatsApp para mim, para o Leandro, a gente inclusive ama responder e estamos aqui para isso. Boa, gente, é isso. Queria ouvir de vocês um pouquinho, se vocês puderem também pra gente ligar uma câmera e fazer uma fotinho nossa aí com todo mundo. Para mandar para a coordenação. A gente mandar no grupo lá também. O que vocês acharam? Vai, gente, agora acabou, todo mundo vai curtir o sábado, podem falar. Eu vou parar a gravação aqui pra gente poder conversar e aí a gente tira uma foto depois, beleza? Beleza. Bom, foi isso, nossa aulinha de hoje.